Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vai aprender um pouquinho sobre aromatização. Você tem a casa onde você adora perfumar, mas tem aquele difusor que parece que não cheira nada? Você quer a sua casa super cheirosa, mas nunca consegue ter aquele cheirinho que te representa? Eu vou falar tudo isso sobre a aula de agora, essa parte 1, a parte do nosso aromatizador de ambientes, né? Onde eu falo sobre os difusores de ambiente. Então, assim, eu criei esse tema assim, separado em duas etapas, onde vai estar ensinando esse processo de criação dessa identidade olfativa dentro da sua casa, tá? Essa criação do seu cheirinho pessoal, onde vai representar a sua casa, representar o seu lar. Então, pessoal, para a gente pensar em falar de aromatização, o primeiro ponto é a gente entender como funcionam esses produtos. Então, a gente vai separar a primeira etapa agora, nossos difusores de ambientes, onde a gente entende que são as varetinhas que absorvem o líquido e elas, assim, encharcadas, passa a brisa por ela e ela difunde nesse ambiente de uma maneira suave e delicada. Acho que esse é o primeiro ponto a entender. Ele é suave e delicado. Não adianta você exigir, né, do pó coitado do difusor, né? Hoje é o nosso produto que mais vende, mas eu posso até uma teoria sobre isso aí. Mas não adianta você querer exigir dele, né, que ele cria aquele cheiro que fala assim, nossa, eu cheguei com aquele pé na porta que eu brinco assim, né? Aquele cheiro chegou chegando. Não é bem assim. Ele trabalha assim, ele é presente, mas de uma forma suave e delicada. O ponto forte dele é a constância. Então ele é constante, porque ele nunca vai parar de absorver aqui, até que quando acaba o líquido, né? Então ele é suave, delicado, ele é constante. Vamos pensar agora como é que funciona o aromatizador de spray, o home spray, você borrifar. Você borrifa, ele dá um pico de explosão, depois ele some aquele cheiro. Aí chega o cliente na minha loja e fala assim, não, esse home spray não está funcionando. Por quê? Não, porque ele explode, fica um cheiro maravilhoso. Nossa, muito bom mesmo. Só que passa algum tempo, ele começa a sumir. Que bom que tá assim, então sinal que tá tudo normal. A senhora tá saudável, né? O seu difusor, o seu home spray foi feito de maneira correta. Mas como assim? É assim mesmo, o home spray, ele dá um pico de explosão, depois aquele aroma vai sumindo. Só que tem uma característica. O difusor, eu tirei do ambiente, acabou o cheiro. Porque a parte do aroma está relacionada às varetinhas dele, esse processo de absorver o líquido e subir as varetas. Quando eu penso agora no home spray, ele tem uma característica diferente. Você borrifa, principalmente em partes porosas, cortina, sofá, carpete, almofadas, madeira, decoração. E aquilo que é poroso, ele vai ajudar a absorver. E com o uso constante do spray, ele cria um processo chamado identidade olfativa. Isso que vocês não que tanto atrás, eu falo assim, nossa, o que é uma identidade olfativa? Beleza, aqui é o Thiago, meu nome é Thiago Ferreira, nasci tal data, tal, tem um documento ali, né, que define tudo quem eu sou, que fala quem é o Thiago. Mais ou menos isso que acontece com a identidade olfativa. É eu identificar uma empresa através do cheiro, é identificar um evento através do cheiro, é identificar a minha casa através do cheiro. Ah, Thiago, então por isso que a gente fala assim, olha o exemplo bacana. Sabe aquela, nossa, eu amo aquele cheirinho, aquela loja de shopping. O cara nem sabe o nome da marca, mas ele sabe qual é o cheirinho daquela loja. Ele fala, ah, é Martã, essa mesmo. Então é muito legal isso, porque as empresas que começarem a entender o poder da criação dessa identidade olfativa, que entraram na frente, hoje são as mais reconhecidas. A gente tem a Trussardi, temos a Martã, temos a Niame, né? Tem a Lelis Blanc. Então são lojas pioneiras que entenderam essa ligação emocional que se cria através da identidade olfativa e começaram a executar em suas lojas. E hoje isso está tão assim, tão impactado, as pessoas entenderam tanto isso, que você consegue levar não só para marcas de loja, mas, como eu falei, para eventos e pessoal, a minha casa, o meu cantinho, que essa é um dos motivos que faz tanto sucesso. A pessoa passa na loja e fala assim, nossa, eu quero esse cheiro na minha casa. Só que muitas vezes as pessoas não sabem como executar isso. Então hoje eu vou te ensinar o passo a passo para você ter a sua identidade olfativa, ter o seu cheirinho maravilhoso e de forma funcional, tá? Primeira etapa, a gente fala nossos difusores. Para mim ele é muito importante. O problema é que todo mundo coloca a carga da criação dessa identidade no palco do difusor. Vocês esperam muito além do que ele pode te oferecer. E isso gera um conflito, gera um problema de expectativa que você tem com relação a esse difusor com a realidade que é o que ele pode te oferecer. E aí é um grande problema, tá? Porque se o cliente tem uma expectativa e você não consegue atingir, né? Você deixa a desejar nessa expectativa, você não supera a expectativa, você tende a perder esse cliente. Ele vai usar uma vez, cheirou mais ou menos.
Agora, se você supera a expectativa, uou, aí a brincadeira começa a acontecer. E esse superar a expectativa é exatamente ensinar nesse processo de utilização a maneira correta de utilizar. E aí vamos colocar a minha teoria que eu tinha no começo. As pessoas gostam de facilidade, de praticidade. Por que faz tanto sucesso o nosso difusor mais do que o home spray? Porque esse vende mais do que esse. Para esse aqui funcionar, eu preciso de um fator humano aplicando ali. E as pessoas às vezes têm preguiça disso, não querem isso entrar na sua rotina. Até quer uma casa, né, perfumada, mas não está disposta a pagar o preço para isso. É a mesma coisa assim, meu irmão, até quer ser saradinho, mas tô aqui gordinho, lutando pela balança. Lutando para recuperar. Com essa pandemia me deu, meu irmão, dá uma engordada, mas a gente vai chegar lá. Mas é preciso ali, né, um empenho, empenhar energia. No meu caso, que eu preciso fazer regime, preciso ir para academia. Quando eu quero uma identidade olfativa, eu preciso de aplicar isso todo dia. Pensando numa empresa, eu tenho 2 cenários diferentes agora, tá? Vou finalizar essa teoria. Então assim, por que isso aqui faz mais sucesso isso aqui? Porque isso aqui é mais difícil, isso aqui é cômodo. E todo mundo pensa em colocar o cheirinho lá e esquecer. Agora você tem que mudar, alinhar essa expectativa do seu cliente e mostrar a maneira correta disso acontecer. Agora vamos pensar e vamos falar em como isso pode acontecer na utilização desses produtos. Primeiro ponto, o difusor. O difusor você coloca em pontos estratégicos. Na entrada do hall da sala, no mesinho de centro. Por exemplo, pensar no banheiro, na cuba do banheiro. No criado mudo, fica muito gostoso no criado mudo. Porque qual que é a característica dele? Ele é constante e suave. O home spray eu vou aplicar agora no ambiente de casa, tá? São 2 sinais, estou explicando no para casa. Eu vou aplicar agora em peças porosas da casa inteira. Cortina, carpete, sofá, né, almofadas, decoração, peças de madeira, cantinho de parede, trás das portas. Esses são os pontos que a gente tem para aplicar o spray, que ele é intenso, mas ele tem um pico de explosão, depois ele vai sumindo. Mas com uso constante se cria identidade olfativa. Em casa, aconselho você aplicar uma vez no dia. Se o desafio vai ser uma vez por dia dá para você aplicar? Cara, é possível. Às vezes você passa até para empregada, né, para diarista, para estar te ajudando nesse processo ali. Mas se aplicar uma vez por dia com constância, você cria identidade dentro da sua casa. Porque o maior desafio é quando eu mostro como essas lojas são criadas. Elas normalmente têm 2 opções. Ou usa aparelhos automáticos, né, de aromatização, que são muito caros, às vezes muito inviável. Ou ela utiliza aromatizadores de spray, né? E isso depende do funcionário. Em loja, o meu conselho de criação em loja, porque é meio barato, né, usar o spray, é o mais utilizado, né, é o mais acessível. A pessoa produzir o spray, ela começa a aplicar. Se eu tenho um funcionário, eu falo, ó, você vai ter que borrifar de 2 em 2 horas. Porque quando eu penso em borrifar de 2 horas na casa, isso é impossível. Em casa, uma vez por dia, junto com o difusor, já é possível. Na loja, já não penso muito no difusor, eu penso só no aromatizador de spray. E agora vai entrar um terceiro elemento dessa brincadeira, que é a nossa água perfumada, né? Thiago, aquela água para lençol? Não, a água para lençol é uma coisa e a água perfumada é outra, né? Na hora de falar do home spray, eu vou estar falando um pouquinho dessa água perfumada, como criar isso. É como se fosse o desinfetante que você joga para deixar aquele cheirinho gostoso, só que agora com o seu cheirinho, tá? A gente vai falar um pouquinho disso na próxima parte 2. Então não perca o próximo vídeo, que ele vai falar exatamente sobre essa água perfumada, como fechar esse ciclo usando junto com o home spray, tá bom? Então falando agora no difusor, a gente vai entender que na empresa não é muita vantagem, mas eu vou utilizar home spray mais água perfumada e é top. Thiago, em casa, eu posso usar água perfumada também? Pode e deve. Você vai intensificar a resposta com o seu cliente. Thiago, consigo só usar o home spray e o difusor em casa ou só o home spray na empresa? Consegue, mas a água perfumada ela é o grande segredo para você fechar esse ciclo de uma forma barata, sem ter que investir em grandes máquinas, né, da aromatização automática, tá bom? E eficiente, porque a gente vê umas maquininhas aí que é bem fuleirinha. Tem umas máquinas a partir de um certo nível, né, um certo preço, ela começa a ficar mais viável. Quando a gente fala de essas máquinas automáticas, assim, a brincadeira começa a ficar legal ali de termos de eficiência, né, custo-benefício e eficiência, a partir ali de R$3.000, a gente começa a ter máquinas bem eficientes nessa aromatização automática, tá? Só para você entender a questão de custo, você valorizar esse manual. Porque esse manual, cara, é o que acontece mesmo. Pra mim, a brincadeira é mágica quando a gente trabalha essa parte do manual, tá bom? Thiago, fora esses processos, existe mais uma maneira de eu pensar em aromatizar a casa? Uma outra dica também, a gente pensar em usar aqueles umidificadores de ar, né, para você colocar em casa. Vou falar sobre esse umidificador já para antecipar para vocês essa dica.
Thiago, eu posso usar um modificador para colocar o cheirinho? Primeiro ponto, esse modificador muitas vezes não foi feito. Começou a surgir no mercado, alguns já foram feitos para isso, um pouco mais resistentes, mas ele não foi feito para aguentar uma essência, foi feito para água, né? É que um carro tem um carro a gasolina, um carro a álcool. Você pega, antigamente você pegava o carro a álcool, botava gasolina, dava ruim. Aí depois começou a surgir os flex. É mais ou menos o que está acontecendo com alguns desses umidificadores que estão vindo preparados já para suportar a essência. Porque a essência é uma parte mais oleosa, né, uma parte mais abrasiva, né, com metal. Então, no caso, você faz o quê? Utilizando aqueles umidificadores, você tende a diminuir a vida útil dele. Mas agora eu quero falar um teste que a gente fez na nossa empresa aqui e onde que eu valido para poder ensinar isso em sala de aula para vocês. Eu peguei um modificador desses melhorzinhos, né? Cara, eu tô falando coisa barata, tipo cento e poucos reais, mas não aqueles de USB, aqueles que é muito rápido, mas aquele um pouquinho maior, que tenha uma capacidade até maior, eu acho bacana com a empresa. Porque na minha empresa eu usei ele durante 6 meses seguidos, entendeu? Ali pro 7º mês que ele veio apresentar um tipo de problema. E a gente alimentava ele todos os dias, ele todo horário comercial, ele ficava rodando e aromatizando. Então você faz o quê? Você preenche ele com água, e no finalzinho você coloca de 50 a 100 ml de essência? Não, da mistura do home spray. O mesmo cheirinho do home spray que você vai aprender na próxima aula, você vai utilizar ele, né, para estar colocando nesses umidificadores. E isso, cara, o cheiro ficou muito bacana, ele consegue realmente difundir no ambiente de uma maneira incrível. Agora que você pensa assim, cento e poucos reais, para mim ter 6 meses em média ali de utilização, cara, vale super a pena. Então eu penso que o custo-benefício vale a pena pelo que ele entrega, né? Mas lembrando que eu estou diminuindo a vida útil do que seria normal, né, desse umidificador, que foi feito para durar bem mais. A gente reduz isso com a utilização da essência misturada com a água ali dentro. Mas eu acho que é super válido pela resposta que ele traz no ambiente, tá? Então, várias pessoas perguntam sobre isso, tem essas dúvidas, então eu tô aproveitando esse vídeo. O que eu fiz? Eu peguei todas essas dúvidas sobre aromatização, sobre difusores e home spray, e eu reduzi e coloquei todos os conteúdos nesses 2 vídeos, parte 1 e parte 2, tá? Pessoal, entendemos então agora funcionamento do difusor, funcionamento do home spray, coloquei ainda de paralelo água água perfumada e também essa brincadeira com os umidificadores de ar. Então são 4 estratégias que a gente colocou ali para vocês estarem trabalhando. Gostaram dessa ideia? Agora vamos para a parte 2, em pensar em como a gente consegue produzir esse produto. E vocês vão ver que eu brinco assim com os meus clientes, chegam na loja, primeira vez, cara, nunca fiz, será que eu dou conta? Já fez Tang? Tang? Aquele pozinho que tu coloca, e pronto. É igualzinho aqui. Se você seguir a receitinha, entendeu? Não tem erro, não tem como errar. Mas agora eu quero falar um pouquinho sobre a matéria-prima. Não adianta, gente, não tem milagre. Se você pega uma matéria-prima porcaria, vai ser um produto porcaria. Então, realmente busquem matérias-primas que vocês confiem, né? Aqui eu te falo porque, cara, produto a produto, essência a essência, a gente vem buscado realmente trazer uma qualidade, né, bem superior ao que a gente encontra no mercado, para que vocês tenham uma resposta aí nos seus produtos. A gente está aqui para isso, para mostrar essa qualidade. Então não adianta, não tem mais. Se é ruim, vai sair ruim, entendeu? Então, a gente tem que entender isso, ter essa consciência para que a gente tenha uma resposta em produtos, nos seus produtos. Então entendemos? Estou partindo desse ponto, você está usando uma coisa boa. Não adianta a gente usar uma coisa mal menos e querer uma resposta boa. Aí vai falar assim, Thiago, mas usei uma matéria-prima boa e não tive às vezes a performance que eu queria. Porque sempre, desde o começo estou falando, né, de expectativas, em superar as expectativas, e aí também entra essa parte, onde a pessoa tem que entender, né, um pouquinho sobre a estrutura dessa essência, sobre a pirâmide olfativa, onde que eu falo um pouquinho da estrutura dessa essência. E entender como que ela performa mais. Eu pego um capim-limão. O capim-limão ele tem mais nota de cabeça, corpo ou de fundo? Que negócio é esse, Thiago? O que você está falando aí? Existem várias, vamos dizer assim, didáticas, né? Maneiras que as pessoas tentam explicar esse processo, esse comportamento das essências, mas a que eu mais gosto de falar é aquela que é um triângulo, onde eu tenho a parte de cima, né, a parte de cabeça, eu tenho a parte de corpo e a parte de fundo, entendeu? E isso é importante a gente entender nessa estrutura dessa essência. Quando eu tenho, por exemplo, um capim-limão, ele tem uma cabeça gigante, mas o corpo é pequenininho, o fundo é bem pequenininho. O que acontece com essa essência, como é que ela performa? Cara, ela chega, explode muito, mas ela tem um poder menor de fixação. Aí você, como assim, cara? Eu não sabia disso. Então, por exemplo, se eu pegar uma água para lençóis, um home spray, e utilizar ele, uma essência capim-limão, por exemplo, ele até vai cheirar muito na hora de você aplicar,
mas ele vai sumir muito rápido, é difícil fixação. Então quando a pessoa, eu acabei de borrifar e vai deitar, mas tô sentindo tão pouquinho, parece aquela outra essência eu senti mais, o que mudou? Vamos falar um pouquinho dessa brincadeira? Então a gente falar daquele queridinho M. Martin. E bem na polêmica mesmo, o pessoal entender isso aí, bem na dor de vocês. Quando eu falo, por exemplo, M. Martin, é uma essência maravilhosa, consagrada que todo mundo ama, só que a estrutura dela é um pouquinho diferente. A cabeça dela é pequenininha, a gente tem um corpo moderado e um fundo gigante. E o que acontece com isso aí, com essa brincadeira, essa mudança de performance? Ele na saída, ele vai ter menos resultado. Então, quando eu jogo ele num difusor, por exemplo, ele tem menos performance, ele parece ser mais suave, mas em termos de fixação, ela é muito superior. E aí a gente começa a brincadeira de entender, porque a gente borrifa na água de lençol, e você fala, passou um tempão e, nossa, o cheirinho tá muito bom. É isso que a gente tem que começar a entender. A partir do momento que eu entendo que eu tenho qualidade, entra o segundo passo, que é entender a estrutura da essência. Eu não posso cruzar isso, pegar uma essência vagabundinha e tentar entender, não vai dar certo. Então, essência de qualidade, agora começar a entender essa estrutura, para saber como ela está performando, aonde ela vai performar de forma melhor, entendeu? E às vezes você pode equilibrar, pegar essa essência que tem uma nota de cabeça maior e misturar, combinar ela com a nota de fundo maior e trazer um equilíbrio para essa essência. E você vai ter explosão, e você vai ter fixação, e você começa a brincar com isso. Por exemplo, um problema que as pessoas têm é fazer o difusor em Martin e querer resposta nele. Thiago, tá cheirando? Tá. Porque, tipo assim, 1 mais 1 é igual a 2. Tem essência na formulação, é um líquido de difusor de ambientes, tem varetinhas e ele tá absorvendo. Então, tá aromatizando? Tá. Só que às vezes não corresponde à sua expectativa. Aí, pessoal, tô começando a entender, tô começando a clarear isso. E muitas músicas chegam assim, desesperado, tá tudo dando errado, peraí, deixa eu conversar com você. Ele começa a entender um pouco mais dessa estrutura. A gente tem o nosso grupo no Telegram, que é dos nossos alunos que estão fazendo o nosso curso online, onde tem um acompanhamento ali, né, com eles, assim, e eu gosto muito de eu mesmo estar respondendo. A gente responde eu mesmo assim, às vezes eu faço audiozão, tipo de 20 minutos, explicando todo esse processo, tudo que eu estou explicando para vocês no vídeo aqui, né, através dos áudios lá, e direcionando, lapidando, e sempre tentando gente nova, sempre ter com essa dúvida, né, e é legal que o pessoal mais antigo fala, cara, já ouvi falar sobre isso, né, e começa a entender e a consolidar esses princípios, esses entendimentos. Eu começo a entender que não é só misturar, fazer e colocar à venda, eu começo a entender que tem algo a mais. E quando você começa a entender isso e começa a praticar isso, o seu cliente começa a te olhar com outros olhos. Porque agora você só não vende difusor, você começa a mostrar, que tal fazer um casalzinho, paredes mais spray, você vai ter melhor performance na sua casa e você vai ter a resposta que você espera. Começa a ensinar ela a fazer uma água perfumada em casa, começa a trabalhar esses processos e você vai ver diferença em tudo que você faz. Entende? É necessário a gente aprofundar mais. Que tal deixar de ser superficial e mergulhar mais na parte de conhecimento? O conhecimento traz segurança, o conhecimento traz essa tranquilidade, né? Às vezes a pessoa chega assim desesperada e fala, calma, respira, vamos entender o que está acontecendo? Então, eu comecei a entender todo o processo de funcionamento desses produtos, a coisa começa a ficar mais clara para mim, inclusive na hora de eu escolher a essência adequada para o meu produto. Entende isso? Então, Thiago, então quer dizer que eu sou proibido fazer difusor de ambientes com a essência em Martin, por exemplo? Não que você seja proibida, mas se você fizer, você tem que saber que ele vai performar menos. E aí você vai ter que combinar ele com um home spray, para que a pessoa entenda que é o conjunto que vai fazer essa difusão. Ou em alguns casos, como esse cliente tem uma performance muito baixa no difusor, as pessoas evitam usar em Martin no difusor. Tanto é que nas próprias lojas, durante muito tempo, nem se via, né, difusores. De um tempo para cá surgiu alguns difusores de varedas ali na loja de Martin, por exemplo, a venda lá, só que a gente percebe que ele não faz tão sucesso com os outros produtos, porque as pessoas ainda reclamam, falam, cara, não está perfumando como eu gostaria, né? Porque a gente entender que é da estrutura. Não adianta a gente querer, né? Eu quero que tem que ser aquela explosão igualzinho da loja, tem que ser aqui. Na loja vai usar no processo. Você está querendo usar aquele mesmo impacto, aquela mesma expectativa, descarregando um pó coitado do difusor. O coitado desse difusor, ele é massacrado, menino. Então, assim, a gente tem que começar a entender isso, para me gerar a explicativa correta sobre isso, sobre o home spray, sobre cada produto que você está fazendo. Tá tranquilo até agora? Não? Volta no começo do vídeo, reveja. Eu acho que eu coloquei muita coisa, muito conhecimento, descarreguei aqui para vocês. Eu volto lá atrás e você vai começar
a pegar novamente, anota direitinho e começar a assimilar tudo isso que eu estou dizendo para você. E ver se faz sentido. Se não faz sentido, bota um comentário aí embaixo que a gente está querendo ajudar vocês, tá bom? Vamos lá então, voltando para o nosso difusor. Thiago, difusor perfeito, entendi. Vai me ensinar a receitinha que é igual o Zetang, bem rapidinho, bem fácil, mas você tem que falar sobre um ponto também que é importantíssimo nessa performance expectativa, as varetinhas. Gente, as varetinhas, são vários fatores que determinam a qualidade, né, e a capacidade, né, desse produto. E as varetinhas, né, ela afeta nisso. Se eu falar assim pra você, meu carro está agora na frente, eu gosto de usar esse exemplo para fazer um paralelo, tá? Meu carro está agora na frente, cara, eu tô oficina que é tipo 10 quadras daqui. Você empurra ali pra mim, né, pra mim conseguir nesse mecânico, você fala assim, cara, não dou conta não. Cara, como eu vou empurrar o carro sozinho, né? Nem sou tão forte ainda, mas como é que eu faço? Não, peraí, tem mais 10 pessoas para poder te ajudar nessa levada do carro. Opa, agora de história. Com 10 vai batendo papo aqui do lado. E aí isso acontece no difusor. Se eu pegar e colocar aqui, por exemplo, uma varetinha. Deixa eu ver aqui, vou usar um Ambrex, certeza. Não posso usar um Ambrex, só para eles assimilarem. Uma varetinha. Uma pergunta, tá cheirando? Hã? Tá difundindo aqui? Tá. Porém, ele absorve o líquido, enxerga as varetinhas, passa a brisa primeiro e difunde. Porém, a quantidade que ele está difundindo não é satisfatória. Entendeu? Quando eu coloco mais varetinhas para poder apoiar essa varetinha, eu tenho uma resposta satisfatória, né, no meu difusor. Então, a quantidade ela influencia diretamente na resposta que você vai trabalhar. Então, não só escolher uma essência com estrutura adequada, não só ter uma matéria-prima boa, mas trabalhar na quantidade correta, no tamanho correto da varetinha. Primeira regra, 1/3 para dentro, 2/3 para fora. Essa é a regra inicial. Thiago, posso cortar essa varetinha e usar a menor? O menor que você poderia fazer, às vezes, é um caixa para padrinho que não cabe vai ter grande. Metade para dentro e metade para fora. Metade para dentro e metade para fora, qual que vai cheirar mais? Com certeza, aqui tem 2 partes para fora. Mas metade para dentro, metade para fora, eu consigo ter uma performance satisfatória. Entendeu esse primeiro ponto? Quantidade de varetinhas soltar nesse difusor. O mínimo, para ter uma resposta top, para dar aquele impacto, 8 varetinhas. 8 varetinhas para mim é perfeita essa resposta. Tiago, quero usar 6. Vai cheirar? Vai. Uma não cheirava? Só que vai diminuir a resposta. Dependendo da essência que você está utilizando, a resposta diminui mais ainda. Se for uma essência com nota mais de fundo, por exemplo. Tiago, qual que seria o ideal então? De 8 a 12. Eu, Thiago, gosto de apresentar com mínimo 8. Porque 8 pode ser de fibra, pode ser de pinos, que a qualidade também, o material utilizado afeta. Eu vou ter boas respostas. Até 12 varetinhas, que eu já considero atingir um nível assim que já está top. Posso acrescentar cada vez mais? Pode, eu faço um de chão que eu coloco 20 varetinhas. E é surreal. Mas o comercial, para você fazer os seus produtos, para começar a vender isso entre 8 a 12, top. Thiago, de pinos, que é aquela de madeirinha, né, de algodão doce. Eu tenho uma performance, é o padrão que a gente sempre usou, funciona, eu adoro, é super charmoso. E tem as de fibra, que é o que está usando nessa linha aqui. A fibra, para ela ser mais porosa, ela vai absorver bem mais do que a de pinos. Então tem uma resposta superior, porque ela vai estar mais encharcada do que a de pinos. Então, isso também afeta no meu comportamento. Tá vendo? Então, de fatores que eu tenho que juntar para ter um resultado final, que é o quê? Superar a expectativa do meu cliente dessa normalização. Então é difícil, as pessoas falam assim, o meu não tá cheirando. Eu viro um CSI e começo a investigar. Tá, que receita que você utilizou, qual matéria-prima, qual a quantidade de varetas e tamanho, até eu achar. Ah, achei. Esse é o problema, por isso que tá cheirando o seu difusor. Então a gente tem que trabalhar todo esse conjunto de ações para ter uma resposta top. Faz sentido para você? Então, essa mini aula, acho que deu uma grande aula ali, vocês vão brigar comigo, mas tipo, era necessário. Eu queria falar sobre essa criação de uma identidade olfativa, de criar um cheirinho perfeito na sua casa. É necessário essa aulão sim, tá? Agora vamos para a execução? Vamos realmente agora fazer o nosso difusor? Tiago, qual a diferença de um home spray e um difusor? Basicamente na sua concentração de essência. E é legal que isso, a gente tem uma nomenclatura inclusive nos perfumes, né? A gente tem tipo uma loção, a gente tem tipo um Le Parfum, né? A gente tem um perfume, né? A gente tem várias proporções diferentes de cada produto.
E aqui não é diferente, né? No home spray a gente tem uma proporção de 100 ml de essência, equivale a 10%, né, da concentração desse produto, que é 1 litro que a gente faz, então 10% da essência. A gente tem um difusor de varetas, né, que a gente ensinou na aula anterior, onde a gente fala sobre 20%. Né, nessa receitinha de 1 litro, 20% é de essência, tá? E é importante seguir isso, não adianta querer trocar as bolas, cada um no seu quadrado, porque quando eu falo num spray com uma concentração acima de essência, quando eu aplicar, essa essência pesa e ela deixa a bancada oleosa, o chão oleoso. Quando eu pego, por exemplo, um difusor e uso uma quantidade menor de essência, ele não tem resposta de aromatização. Então, para mim, essa receitinha é super equilibrada. Siga a receita, não inventa moda, siga realmente algo que a gente tem traçado há anos para vocês, para que dê certo e você tenha uma resposta real de aromatização na sua casa, tá bom? Mas fora isso, sobre os dois difusores, o difusor e o home spray, né, os dois aromatizadores, a gente trabalha também alguns outros, né, que a gente traz uma estratégia para vocês. Um seria a água perfumada. Eu queria começar falando sobre ela. A água perfumada é uma estratégia que a gente adotou na criação de identidades olfativas de empresas que procuravam a gente, da gente realmente fixar, né, essa aromatização naquele ambiente, né, e criar essa identidade daquela empresa ou daquele evento, né, com relação ao seu cliente, né, aos seus convidados numa festa, né, e aí vai. Então, assim, também usar em festas de casamento, festas de debutantes, de aniversários, eventos de empresas, né, palestras, dá pra gente utilizar representando a sua marca, a sua empresa. Então vamos pensar em como trabalhar tudo isso aí. Quando a gente pensa, por exemplo, na água perfumada, nada mais é, né, do que a gente pegar e intensificar a resposta que o home spray e o difusor traz na sua linha. Quer aprender? Comenta aí que no finalzinho desse vídeo você vai estar aprendendo, e é muito simples, e ele é derivado do home spray, que a gente vai começar falando sobre ele, tá? Então vamos lá, sem mais delongas. Então, para nossa receitinha aqui, a gente vai estar usando 700 ml de álcool de cereais, usando 100 ml de essência e 200 de água mineral. Bem simples, né? Como eu brinquei antes, que nem fazer tangue. A diferença são as proporções do que a gente fez no difusor. Então, antes de seguir o processo aqui, vou fazer para vocês verem o passo a passo. Primeiro a gente colocar os 700 de álcool. ml de álcool cereais, sempre uma receitinha de álcool primeiro, e eu abro a essência no álcool, onde vou colocar agora 100 ml de essência, e esse 100 ml de essência a gente vai dissolver aos poucos. Esse a gente chama de abrir a essência no álcool. Aí dá com esse processo de mais ou menos um minutinho ali, faz com calma. Gente, fazer essa arte é muito gostosa, né? A saboreia artesanal é como se fosse uma terapia. Então assim, nada de pressa, tranquilidade. E você faz esse processo, é uma reação química, onde que a essência em contato com o álcool, ela abre essa essência e faz com que difunda mais no ambiente. Bacana? Ele quebra essa molécula de essência e faz com que ela difunda mais. Agora a gente vai trabalhar aqui com a nossa água mineral. Então assim, antes de eu colocar água, ou eu troco o beckerzinho, porque a gente tem uma essência muito oleosa, pode vir a turvar aqui no becker já. E eu não quero isso. Ou você pode fazer isso que eu faço. Deixa eu lavar aqui pra gente aproveitar cada raspinha de essência. Aqui, eu consigo medir água sem nenhum problema. 700 de álcool, mais 100 de essência, 800. Para fechar um litro, falta o quê? 200. É essa a diferença de água e essência nas duas receitinhas, do aromatizador, né, do home spray, e do nosso difusor. Né? Agora o processo é igual, aos pouquinhos eu vou jogando e misturando. Esse tom levemente amarelado é por causa da nossa essência. Na nossa combinação tem um pouquinho de cor e ela deve estar levemente amarelada. Se eu quiser colocar cor, pode colocar. Lembrando de colocar sempre, né, coisas delicadas, suaves, ainda mais porque é spray. Se a pessoa vai borrifar na cortina, né, no lençol, imagina aquele spray com excesso de cor e a pessoa aplicar de forma errada, pode vir a fazer um respingo. Né? Então evitar essa situação é bacana. Então sempre coisas bem delicadas, focar sugerindo de cor e vou além, é mais comercial. Quando a gente faz essa cor mais delicada, uma sugerinha de cor, isso é muito mais comercial do que aquelas cores exageradas, tá? E por que eu falo assim, se a pessoa saber aplicar? A maneira correta é 50 centímetros do objeto. Só que o abençoado vai lá, aplica perto. Quando você aplica perto, faz o teste aí depois, pega um, aplica a distância de 50 centímetros, só aquela nevozinha. Não fica nada manchado, não fica, você não vê marcação. Você pode fazer isso numa folha de papel para você ver. Quando você pega e aplica de pertinho, fica aquela bolotinha.
é isso que a gente quer evitar, tá? Porque fica muito próximo, se exagerar, de forma bem exagerada no corante, né? Pode vir ficar uma marquinha, nada que ela não vai lavar e não vai sair, mas a gente evita essa situação. E meu maior apelo não é nem não manchar o objeto, mas de ser mais comercial, de ser mais ventável para você. Então, coisas delicadas, suaves, isso vende mais, tá bom? Tem aqui o nosso líquido, tá pronto. O mesmo processo de antes, é opcional maceração. Caso você queira, pode utilizar, sem problema nenhum. O spray está mais tranquilo, porque se está fraco, a gente pode intensificar nas borrifadas, então é menos perceptível, né? Essa maceração, para mim, ela é muito mais importante no difusor de varetas, mas vamos supor, se o seu cliente abre o frasquinho vai sentir às vezes um cheiro de álcool, não é tão legal. Você faz maceração e isso acaba. Então é opcional de você. Eu gosto de jogar as cartas na mesa para você poder decidir você, fazer suas escolhas, tá? Então, aqui tá pronto. Agora a gente pegar o nosso frasco, a gente escolheu esses frascos cilindro, ele ficou muito legal. A gente vem aqui agora para preencher, deixa eu colocar a florzinha primeiro. Nossa florzinha de cerejeira, você tira ali e coloca. Esse cerejeiro. E a hortênsia. Duas cerejeiras, vai colocar duas de hortênsia. Se colocar um pouco menos, você diminui uma delas. Então, acho que duas e duas ficou perfeitinho aqui. O nosso pescante, que é esse cabinho, a gente cortar ele na altura, né? Deixa eu ver o tesouro aqui. A gente pode colocar ele na altura, ele fazer a curvinha aqui, então você bota meio centímetrozinho para baixo, passa no frasco, ele vai encostar no finalzinho. Vem aqui agora com o nosso líquido e vou preencher. Gente, o cheiro tá muito gostoso. Eu gosto muito de usar aquela jarra funil. Não cai uma gotinha fora. Esse daqui a gente tem que ficar pelejando um pouquinho, mas deu. Veio aqui e consigo finalizar. Na nossa linha, a gente usou. Aqui a gente usou uma fita dupla face, colou a fita por cima para dar esse charme, para dar esse detalhe na parte de baixo. E em cima, no vinil, a gente aplicou, né, a arte que a gente está disponível para vocês baixarem lá no nosso site, tá? Então, aromasdorei.com.br, você baixa de forma gratuita, é só você mandar rodar na gráfica, ou em vinil, como coloquei aqui, ou até mesmo em couché, impressão, papel normal, né? O couché é mais grossinho ali, mais ou menos 180 gramas, eu acho que fica super bacana se colocar aquela rodelinha por cima, eu acho que fica bem legal, tá? Então você consegue dar charme. Olha só, aqui tá lindo já, ele já tá perfeito, mas olha só os detalhes, como faz diferença, né? Eu quero que vocês comecem a pensar e refletir sobre isso, como tem sido a sua entrega, tá? Pessoal, finalizada essa parte do home spray, passei o passo a passo, vou falar da água perfumada que eu fiquei devendo para vocês. A água perfumada nada mais é como se a gente substituísse aquele desinfetante que a gente usa só para dar cheirinho na casa, né? Então, só que agora o seu cheirinho vai ser da sua marca. Então, na sua loja, na sua casa, no seu evento, você pode fazer uma água perfumada, que ela consiste em 2 litros de água normal, de uso, né? Torneiral, vamos dizer assim, que você usa para passar pano na sua casa. Você vai pegar 2 litros de água e aí, no caso, você vai colocar 100 ml dessa misturinha do home spray. Então, você não joga a essência direto lá, porque eu quero que seja uma proporção bem mais baixa. Eu vou pegar 100 ml e misturar, né, com aquela água. Ele praticamente se mistura todo ali. E aí, nesse caso, pra gente não ter que acrescentar outros produtos, né, porque a ideia é que seja bem prático para o seu cliente fazer em casa. Eu aconselho, tipo assim, agite antes de usar. Né? Então, assim, se ele coloca num frasco maior, né, que comporta 2 litros ali, né, ele vai colocar aqueles 100 ml, né, dessa mistura do home spray. E aí, vamos supor, cada uso que ele fazer, agita antes de usar e utiliza. Passa, joga na casa e passa pano. Eu fiz teste em porcelanato, né, em azulejo, tudo que é superfície. Não fica sujadio, não mancha, né, o seu piso. E você tem aquele efeito lindo, né, aquele impacto, né, aquela voadora, aquele pé no peito, né, daquele cheirinho na casa inteira. E isso para que serve? Para combinar forças com o home spray e com o difusor de varetas. E essa combinação na sua casa ela é perfeita. Se for na empresa, combinar forças com home spray mais água perfumada,
que aí usando com constância de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas no período inicial, que é aquele período de 2 a 3 meses, você consegue uma resposta muito forte. Né? Então, assim, é muito simples de fazer, né? Eu acho que vale super a pena, né, esse investimento em criar essa identidade olfativa, né, para sua casa, onde o cheirinho te representa, tá bom? Simples os processos, né? Receitinha dada, né? Agora eu quero perguntar para você, o que mais eu posso te ajudar? Né? O que mais você tem dúvida? Traga aqui pra gente nos comentários dúvidas sobre esse vídeo, né? Dúvidas sobre outras técnicas que você quer aprender, e a gente tem inserido essas dúvidas de vocês e alimentando, né, o nosso portfólio ali, né, com as prioridades. Opa, vamos fazer essa linha com esses produtos, vamos ensinar esses produtos para os nossos alunos. Então, traga sua dúvida aqui embaixo, a gente quer te ajudar. Então, comunique com a gente aqui o que você quer aprender, né? Que quer que seja cada vez mais próximo, você quer relacionar com você que está aí do outro lado, tá bom? Um beijo e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.